Boa noite, meus amados irmãos. Que bom estarmos aqui novamente para cultuarmos a Deus. Que bom que você está aí nos acompanhando pela internet. Louvado seja o nome do Senhor que nos deu esse recurso. Nessa noite nos reunimos para adorar o nome do Senhor. E eu gostaria muito que você agora prestasse bastante atenção em tudo que vai acontecer e não somente assistisse o culto, mas participasse conosco desse momento tão especial que Deus nos permite adorá-lo, louvá-lo. Quero ler um versículo da palavra de Deus que está no Salmo 81, que diz assim: cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai o Deus de Jacó. Estamos aqui nessa noite para cantar e para celebrarmos ao nosso Deus, aquele que reina, aquele que vive para sempre e aquele que é merecedor de toda honra, toda glória e toda adoração. Vamos orar? Deus querido, louvado seja o teu santo nome. Muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui adorando o Senhor. Ó Deus, eu quero agradecer, ó Deus, pela vida desse teu servo, da tua serva, que está em casa, dessa família reunida agora para adorar o Senhor. Queremos agradecer e louvar o Senhor por nossa igreja, pelos nossos amados irmãos, que agora, juntamente conosco, ó Deus, estão reunidos, ainda que em casa, e nós aqui, mas estamos, ó Deus, em um só propósito, de adorar o Senhor, de te louvar. Que o Senhor se alegre de nós nessa noite, que o Senhor receba toda a honra e toda a adoração, que o Senhor também derrame sobre nós as tuas bênçãos, que possamos, ó Deus, no final desse culto, sairmos desse momento, ó Deus, mais fortalecidos na fé, abençoados pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Boa noite, igreja, graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom estarmos aqui nesse domingo, mais uma vez. Vamos cantar, eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, Ele lembra de você. Que você possa adorar a Deus conosco nessa noite. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence a honra, a
Que bom, que bom, que bom estarmos na tua presença, Senhor, e cantar louvores de alegria, louvores de esperança, louvores para ti, nos prostrar diante da tua presença. Oh Espírito Santo de Deus, escuta o nosso clamor nessa noite. Me escutas quando clamo, me acalma ao meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Cante isso conosco, confio. Confio em ti. Declaro e creio que tu és a cura. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Nós cremos que tu és a vida, Senhor. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nós precisamos de ti, Pai. Me escutas quando clamo. Ele acalma a tua vida, Ele acalma a nossa vida. Acalma o meu pensar. Ele nos leva, me leva pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Cante forte, confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Tu és a vida, tu és a vida. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Se você cantou essa canção de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, se você adorou a Deus conosco com essa canção bem forte, eu te convido a você cantar esse trecho conosco, dizendo que nada é impossível para ti. Com bastante fé, com autoridade, cante isso. Amém? Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Cante. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Cante. Creio que tu és tudo para mim, Senhor. Declare, creio que tu és a vida.
creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Jesus, nós precisamos de Ti e confiamos que Tu és o Deus da vida e da cura. Amém. Amém. Vou deixar na cruz. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, Você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Tua morte ali na cruz, carregando a minha dor, Você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz seu amor nos chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Declaro que você confia. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Se você confia, cante com fé. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Declaro conosco, vou deixar na cruz, cante bem alto. Vou deixar na tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Eis que tudo se fez novo, eis que tudo se fez novo. Seu amor, seu amor. Glórias a Deus. Meus irmãos, boa noite. Vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios 3, 9 e 10. Estaremos lendo, versículo 9 e 10. Nesse texto nós estaremos nos preparando para a entrega dos dízimos e das ofertas. A palavra do Senhor nos diz: honra o Senhor
com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Meus irmãos, nós confiamos em Deus, nós acreditamos na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a nossa única regra de fé e prática. É nela que nós devemos meditar de dia e de noite, é nela que nós devemos ter confiança plena. Meus irmãos, Deus é dono de tudo e nós somos apenas administradores. E será que nós estamos honrando ao Senhor com as primícias de tudo que nós temos? Será que o que nós temos, que na verdade nós estamos apenas administrando, porque tudo é de Deus, será que isso tem abençoado a obra do Senhor? Então, meus irmãos, entregar os dízimos e ofertas na casa de Deus é a forma mais simples e mais fácil de honrar Deus. Sabemos que todo o nosso lucro, tudo que nós temos é para glorificar o Senhor. E a forma mais fácil é entregar os dízimos e as ofertas. Porque dessa forma a igreja agora tem a responsabilidade de pegar esse valor e investir na casa do Senhor, em obras sociais, nos missionários que estão aí afora. Então, meus irmãos, que Deus te abençoe, esclareça a sua mente aí para vocês entenderem a importância da entrega dos dízimos e das ofertas na casa do Senhor. Nós temos, graças a Deus, projetos maravilhosos sendo executados e que esse valor, que é o valor do Senhor, que o Senhor requer de nós, está sendo muito bem aplicado para a glória do Senhor. Meus irmãos, se você ainda não entregou o seu dízimo e quer saber como fazer isso, pode estar entrando em contato com o pastor, com algum dos presbíteros, com o tesoureiro André, nosso presbítero André, para que você possa entender como faz isso. Ou se você também não é membro da igreja e gostaria de dar uma oferta especial para esta igreja, pode estar fazendo isso. Inclusive, a conta da igreja vai estar sendo projetada aí para os irmãos estarem vendo. Amém? Então vamos estar fazendo uma oração? Pai querido, nós te glorificamos, nós te exaltamos, porque tudo pertence ao Senhor e nós entendemos isso. E nós te glorificamos, pois o Senhor nos dá, Senhor, a possibilidade de administrar algumas coisas aqui nesta terra, Senhor. Mas que o Senhor nos dê, Senhor, sabedoria e compreensão, de entendermos, ó Pai, que nós somos apenas administradores, ó Pai, e que temos que honrar, Senhor, a Ti, com todos os nossos bens, com tudo que nós ganhamos, com tudo que temos, a nossa vida, Senhor, tanto, Senhor, a nossa vida espiritual, física, Senhor, e material, deve ser para a Tua honra e Tua glória, Senhor, e que a nossa família, Senhor, entenda isso de forma nítida, de forma exemplar, que possamos fazer isso, para que todos da nossa casa glorifiquem ao Senhor, ó Pai, na entrega dos dízimos, das ofertas, em abençoar, Senhor, o Teu reino. Nós te glorificamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos continuar louvando a nosso Deus com os cânticos espirituais. Não
Amém. Louvado seja Deus. Amados irmãos, abram suas Bíblias. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. E nós vamos ler alguns versículos para a nossa meditação nessa noite, que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais. Senhor Deus, nós queremos agora ouvir a Tua palavra. Que o Senhor fale, ó Deus, conosco, fale ao nosso coração, encoraja-nos, dá-nos, ó Deus, o fortalecimento que nós precisamos nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Nisso exultais. Essas são as palavras do apóstolo Pedro para nós e para a igreja do Senhor Jesus. Nisso exultais. O apóstolo Pedro está dizendo que nós, crentes em Cristo Jesus, nós que conhecemos o Evangelho, nós que tomamos posse das promessas do Senhor Jesus, nós temos razões, nós temos motivos, não de vivermos alegres, felizes somente, mas o apóstolo Pedro fala assim: você tem motivo para exultar, uma explosão de alegria, uma alegria extrema. É isso que o apóstolo Pedro tem para mim e para você nessa noite. O apóstolo Pedro, ele diz essas palavras não porque ele está passando um tempo bom, humanamente falando, na sua vida, não porque as coisas estão indo muito bem, não porque a sua saúde está boa, não porque o seu bolso está cheio de dinheiro. Não, o apóstolo Pedro, ele já está sofrendo com a perseguição. O apóstolo Pedro, como dizem os estudiosos, possivelmente estava em Roma, e ele seria morto um pouco tempo depois de escrever essa carta, martirizado por Nero. Ele escreve essa carta para irmãos que ele denomina forasteiros, irmãos da dispersão, irmãos que, por causa do amor de Cristo, por causa de terem crido no Evangelho, tiveram que sair das suas cidades e irem para outros lugares por causa da perseguição. O apóstolo Pedro fala que, apesar disso tudo, nós temos motivos de sobra para exultarmos. Nós temos motivos que o Evangelho nos dá para vivermos uma vida mais do que feliz. E eu quero compartilhar com você, nós que estamos também, como os irmãos lá do ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia, da Bitínia, que Paulo tinha escrito para eles, dizendo: olha, vocês têm motivo de exultar no Senhor. Esses irmãos que estavam sofrendo, eles estavam passando por lutas e tribulações como nós estamos passando hoje. Quem sabe você está passando, particularmente dentro da sua casa, da sua família, alguma luta em especial, algum problema. Algumas coisas estão acontecendo que está trazendo realmente problemas para a sua vida. O apóstolo Pedro está falando: você tem motivos para exultar. Quando nós olhamos para isso, o apóstolo Pedro, ele não está dizendo que nós, crentes em Cristo Jesus, vivemos alienados da existência, da vida. Nós fazemos pouco caso do sofrimento. Não, nós sentimos as dores, nós choramos quando as coisas ruins sobrevêm sobre nós. O que o apóstolo Pedro está falando é que o crente, quando ele tem a consciência da verdade do Evangelho, daquilo que o Evangelho proporciona para o ser humano, daquilo que em Cristo Jesus nós já conquistamos, eu olho para o sofrimento, eu olho para as tribulações dessa vida e olho para Cristo. E olhando para Cristo, eu
percebo que por mais que essas lutas sejam grandes, essas lutas se tornam tão pequenas, porque aquilo que nós conquistamos em Cristo Jesus é precioso, é valioso, é grandioso. E aí, por isso eu quero compartilhar com você, agora, nesse momento, o porquê o apóstolo Pedro está dizendo. Por que o apóstolo Pedro está falando assim, exultais, você tem motivos de exultação. E o primeiro motivo, o apóstolo Pedro diz assim, olha, o primeiro motivo para você exultar, para você ter uma explosão de alegria, é que, pela misericórdia de Deus, eu e você fomos regenerados em Cristo Jesus. O que o apóstolo Pedro está dizendo é o seguinte, olha, eu e você estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós, como diz Efésios capítulo 2, o nosso destino era o inferno, o nosso destino era a destruição eterna. Nós éramos inimigos de Deus, mas agora, pela misericórdia de Deus, Deus olha para nós com um olhar misericordioso. Deus não olhou para nós com um olhar de destruição, com um olhar de morte para nós. Ao contrário, o Senhor Deus olha para nós com um olhar de misericórdia. E nós podemos contemplar esse olhar de misericórdia em Cristo Jesus, quando nós lemos nos evangelhos, como o Senhor Jesus olhava para aquela multidão, para os povos, para as pessoas que se aproximavam dele. O olhar de Jesus, um olhar misericordioso, um olhar que se compadece. E o apóstolo Pedro está falando assim, olha, você tem razão suficiente para explodir de alegria, para ter exultação, quando você percebe aquilo que foi feito em você. Você que era morto, você que estava condenado ao inferno, agora, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, agora nós temos nova vida. O Senhor nos fez nascer de novo. E essa palavra aqui, no grego, é interessante. Esse nos fez nascer de novo tem a ideia de uma mãe gerando um bebê. E você sabe muito bem como que funciona. O bebê sendo gerado, ele está totalmente passivo. Ele não faz nada para que ele possa desenvolver. Ele não tem como agir ativamente para que o processo acelere. Não, ele aguarda, ele fica ali quietinho, ele desenvolve, e tudo o que ele recebe é obra de uma ação do corpo da mãe. Ele recebe tudo o que ele recebe, o seu desenvolvimento é um ato direto do corpo da sua mãe em favor daquele feto. O que o apóstolo Pedro está dizendo é o seguinte, olha, você tem motivo de alegria, de exultar no Senhor, porque pela misericórdia de Deus, você foi regenerado. Pela misericórdia de Deus, Ele te deu uma nova vida e você em Cristo foi gerado novamente. Você agora é nova criatura, nova criação. E você não fez por merecer, você não fez nada, você é totalmente passivo nesse assunto. Você pode exultar em Deus, porque tudo o que precisava ser feito era impossível para você fazer, mas Deus fez em você. Lá na cruz do Calvário, o Senhor Jesus morreu, e a sua morte conquistou para nós a nova vida. E é a obra da graça e a obra da misericórdia. Eu e você agora somos nova criatura, nós somos essa nova criação de Cristo. Nós agora temos uma nova vida, e como diz o Evangelho, vida abundante. O apóstolo Pedro fala assim, você tem motivo de exultar. Esse é o primeiro motivo, você pode exultar, porque agora você tem vida. Você agora em Cristo Jesus, você é a nova criatura. Você foi liberto do pecado, você foi liberto da morte. E aí ele fala assim, não, mas não é somente isso. Não é somente isso. Tem muito mais. No Evangelho sempre tem muito mais para mim e para você. Porque você e eu não somente fomos agora gerados em Cristo, temos uma nova vida, mas essa nova vida tem um propósito. Eu não somente fui gerado para uma nova vida, mas Deus colocou um propósito na minha vida. Eu vivo por um propósito.
E o apóstolo Pedro está falando assim, olha, você tem a nova vida e Ele te regenerou para uma viva esperança. Uma viva esperança. Nós estamos acostumados com a ideia de esperança da seguinte forma: esperança é uma projeção de algo que eu desejo que aconteça no futuro. Isso é esperança para nós. Só que esse algo pode acontecer como não acontecer. Por isso que aquele jargão popular diz o seguinte: a esperança é a última que morre. Isso significa que pode acontecer que a esperança venha a morrer, porque o objeto da minha esperança pode não acontecer. Mas todas as vezes que nós olhamos para o Evangelho e que essa palavra esperança acontece, aparece para nós, a verdade do Evangelho é que esperança é algo que foi decretado e que será concretizado no futuro. Por isso, quando o apóstolo Pedro fala assim, vocês foram regenerados, vocês tiveram uma nova vida, e agora vocês tiveram essa nova vida para terem essa viva esperança. O apóstolo Pedro está falando assim, olha, vocês têm uma vida nova, mas agora Deus colocou em vocês uma esperança que não só é uma projeção do futuro que pode acontecer e não acontecer. O apóstolo Pedro está falando, não, Deus colocou uma certeza no coração de vocês, de algo que Ele já decretou, e que nada, nenhum poder, seja nessa dimensão material, seja na dimensão espiritual, nenhum poder, nenhuma autoridade pode fazer com que isso não aconteça. Foi decretado. O que o apóstolo Pedro está falando assim, olha, o Senhor Jesus, Ele te deu nova vida, e te deu essa viva esperança. Você pode confiar que aquilo que o Senhor Jesus prometeu, Ele vai cumprir. Aquilo que Deus prometeu ao seu povo, Ele vai fazer com que aconteça tudo o que Ele prometeu. E eu vivo agora, apesar das lutas e das tribulações, como o apóstolo Pedro, como os irmãos forasteiros, como os irmãos que estavam na dispersão, viviam em sofrimento, em angústias, mas eles tinham motivo para exultar, porque eles eram novas criaturas. Eles tinham sido regenerados, tinham uma nova vida, mas tinham uma esperança viva, viviam através dessa certeza eterna. Nessa noite eu posso exultar em Cristo Jesus, porque apesar das lutas e tribulações, eu tenho a certeza de que a promessa de Deus irá se cumprir na minha vida. Eu posso exultar e glorificar a Deus, porque todas as palavras que Deus disse ao meu respeito vai se cumprir, todas as promessas do Senhor irão se cumprir cabalmente, e eu posso exultar no meio da luta e da tribulação. E eu posso ter a mesma percepção de Paulo, quando ele diz que as lutas dessa vida não podem ser comparadas com a glória que será revelada a nós. E nós vivemos, exultamos nessa certeza, nessa viva esperança. Mas o apóstolo Pedro, ele continua e fala assim, não acabou. Eu tenho mais motivos para você exultar. Além de você ser nova criatura, ter nascido de novo e viver com essa certeza, você agora, em Cristo Jesus, você tem uma herança incorruptível, uma herança que nunca vai se acabar, uma herança que não é somente incorruptível, mas ela é sem mácula, imarcessível e revelada nos céus para vós outros. O que o apóstolo Pedro ele está dizendo, que essa nossa herança não é algo desse mundo, porque todas as coisas desse mundo passam. Você pode herdar uma grande herança do seu pai, da sua mãe, de um tio, mas essa herança irá se acabar, porque todas as coisas desse mundo estão fadadas ao fracasso, e todas as coisas estão seguindo o rumo da destruição. Mas o apóstolo Pedro está dizendo que a herança que nós temos agora em Cristo Jesus, a herança que nós temos é algo
de outro mundo. Aquilo que nós temos para receber é algo do céu. E você pode me perguntar, pastor, que herança é essa? O apóstolo Paulo diz que nós somos agora em Cristo Jesus co-herdeiro com Ele de todas as coisas. A herança que nós temos agora são todas as coisas que o Pai deu a Jesus. Tudo que o Senhor Jesus é herdeiro, nós passamos a ser co-herdeiros com Ele. Isso significa que nós vamos herdar todas as coisas juntamente com Cristo. Tudo que é de Cristo é nosso. E nós vivemos não só com a esperança do futuro, mas nós vivemos com essa alegria de saber que ainda que nesse mundo nós passamos por escassez, por sofrimento, nós temos uma herança incorruptível, inacessível, que não pode ser mensurada. Não tem como nesse mundo você calcular o valor dessa herança, porque essa herança é exatamente tudo aquilo que Deus, o Pai, deu a seu Filho Jesus. Nós somos co-herdeiros com Cristo e nós vamos herdar todas as coisas juntamente com Jesus. O apóstolo Pedro está falando assim, você podia pular de alegria, você deveria explodir de exultação por isso. Mas o apóstolo Pedro, ele diz assim, existe mais uma coisa. Não somente isso, não somente esses motivos, mas você deve saber que você, pela misericórdia de Cristo, você é nova criatura, você vive com essa viva esperança, com essa certeza eterna, e você sabe que você vive aqui neste mundo, apesar de toda luta, escassez, você vive como herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo Jesus de todas as coisas, mas você deve viver nesse mundo, apesar de toda luta, todo ataque do diabo, toda tribulação, você deve viver sabendo que você será guardado pelo poder de Deus. O apóstolo Pedro está dizendo assim, vós que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último dia. O que o apóstolo Pedro está dizendo é o seguinte, olha, vocês enquanto estão nesse mundo pecaminoso, nesse mundo complicado, terrível, com as suas agruras, angústias, com as suas perseguições, vocês vão atravessar por esse deserto guardados. Mas quem guardará vocês é o poder de Deus. Quem guarda a sua vida é o poder de Deus. Quem guarda a sua casa, você é guardado pelo poder de Deus. O seu trabalho, a sua empresa, o seu negócio é guardado pelo poder de Deus. Não é a sua força, não é o seu poder, mas é o poder de Deus que está agindo a seu favor, a meu favor. E o apóstolo Pedro está falando assim, você deveria exultar, você deveria animar o seu coração. Ah, meu irmão, quando eu li essa palavra nessa manhã, o meu coração se encheu de alegria. O meu coração realmente exulta no Senhor, porque eu vivo através dessa verdade. E você deve viver através dessa verdade. O conforto que o Evangelho de Deus traz ao nosso coração, quando nós entendemos que isso que nós acabamos de ler, não somente é uma história, não somente é algo que o apóstolo Pedro disse para bajular, para enganar pessoas. Não, isso é a verdade de Deus para a minha vida e para a sua vida. E quando eu tomo posse disso como verdade, eu posso viver uma vida leve, eu posso suportar as adversidades dando glória a Deus, eu consigo passar por tempos de lutas e tribulações com a cabeça erguida, confiante, porque os meus olhos estão em Cristo, na promessa do Senhor Jesus, e que pelo poder de Deus, Ele me levará seguro até o final. Eu gostaria que você, nessa noite, pudesse, através dessas verdades, trazer alegria e exultar no Senhor Jesus. Porque a obra do Senhor Jesus, por nós, lá na cruz do Calvário, foi obra da graça. Pela graça nós somos salvos, salvos para uma nova vida. Deus nos colocou uma firme, uma viva esperança. E nós
temos uma herança incorruptível e somos guardados pelo poder de Deus. Eu preciso viver através dessa verdade. Você precisa viver através dessa verdade. A minha oração nessa noite é que o Espírito Santo de Deus faça você entender, compreender e viver através da verdade do Evangelho. O apóstolo Pedro estava passando por perseguições e lutas. Iria ser martirizado, morto, tempos depois. Ele escreve aos irmãos que viviam também na dispersão e viviam perseguidos por causa do Evangelho de Cristo. E o apóstolo Pedro fala assim: vocês têm motivos para exultar. Vocês têm motivos para explodir de alegria, terem uma explosão de alegria. Os mesmos motivos que o apóstolo Pedro assumia para si mesmo e dizia para os irmãos, o apóstolo Pedro diz para nós nessa noite. É o Espírito Santo de Deus que diz ao seu coração: você tem motivos para exultar diante de Deus. Que o Espírito Santo de Deus faça com que essas verdades entrem no seu coração e que você viva através dessas verdades, em nome do Senhor Jesus. Deus querido, Pai amado, estamos aqui diante do Senhor e recebemos a Tua palavra e pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito nos leve a entender e compreender, e assim compreendendo, possamos viver através dessas verdades, que possamos viver uma vida de forma que possa exultar na glória do Senhor, nas promessas do Senhor, que o Senhor, ó Deus, faça com que essas verdades entrem no nosso coração, para que possamos viver a vida que o Senhor tem preparado para nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, glória a Deus, aleluia. Deus tem nos abençoado e Deus sempre garante a vitória do seu povo. Que Deus abençoe a sua vida. Estamos encerrando o culto dessa noite. Que você tenha uma excelente semana. Que você possa viver nessa semana alegre, feliz, confiante nas promessas do Senhor. Com certeza o Senhor Deus tem bênçãos para a minha vida e para a sua vida nessa semana. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde e te livre de todo o mal. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. A presença é real. Aqui neste lugar, tua presença é